Boa noite. Madrugada de Natal violenta em São Paulo. Polícia tenta identificar os criminosos que mataram 2 pessoas e feriram outras 5 na Brasilândia. Presidente Michel Temer faz balanço do seu governo. Diz que gostaria de ter deixado o Brasil ainda melhor, mas vê dever cumprido. Jair Bolsonaro passa Natal com a família na Base Naval da Marinha, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, diz que vai fazer parceria com Israel para ajudar a seca no Nordeste. Em mensagem anual, o Papa defende a fraternidade entre os povos. Francisco defendeu ainda o respeito às diferenças. Na Indonésia, sobe para mais de 400 o número de mortos do tsunami. Equipes de resgate continuam a busca de mais vítimas. A forte chuva dificulta o trabalho. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Madrugada de Natal violenta em São Paulo. A polícia tenta identificar os criminosos que mataram 2 pessoas e feriram outras 5 na região da Brasilândia, na Zona Norte. No bairro Morro Grande, por volta das 3 da manhã, as ruas Francisco de Paula Bonilha e Salvador José Maciel foram alvos dos criminosos. Testemunhas disseram que, no intervalo de poucos minutos, 4 homens em 2 motos passaram atirando. Igor Felipe Console Pereira, de 22 anos, foi uma das vítimas e morreu no local. Natanael, de 23, também foi atingido e morreu antes de ser socorrido. Horas antes, ele tirou esta foto, mostrando a comemoração da ceia de Natal em família. A polícia investiga quem são os autores dos disparos e ainda o porquê eles atiraram. Familiares das vítimas e testemunhas afirmam que os bandidos estavam de capacete e toucas e que eles não disseram nada antes de atirar. E moradores de uma favela em Pirituba, também na Zona Norte, fizeram uma manifestação na tarde de hoje. Os manifestantes atearam fogo em objetos e chegaram a bloquear a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nos 2 sentidos. Eles também depredaram pontos de ônibus. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A PM informou que o protesto teria se iniciado após a morte de um jovem de 13 anos. Já na Grande São Paulo, 2 ações policiais terminaram com a morte de 4 pessoas. Tudo aconteceu em Carapicuíba. A primeira, à noite, em uma troca de tiros entre PMs e criminosos, 3 suspeitos de roubar um carro morreram. Um outro fugiu e é procurado. Depois, já de madrugada, uma perseguição policial também teve tiroteio. Um suspeito morreu e o outro foi preso. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, passou o Natal com a família na Base Naval da Marinha, no Rio de Janeiro. Hoje cedo, pelo Twitter, ele detalhou uma parceria do Brasil com Israel na área de tecnologia para ajudar na seca da região Nordeste. Na postagem, Jair Bolsonaro diz que já em janeiro, o novo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, vai a Israel visitar estações de dessalinização, plantações e escritórios de empresas que fazem estes serviços, acompanhado pelo ministro israelense da área. Bolsonaro escreveu que no primeiro mês de seu governo pretende construir uma instalação piloto para retirar água de poços, remover o sal, armazenar e distribuir para a agricultura familiar. O presidente eleito também falou de outra tecnologia que poderá ser firmada com Israel, a que produziria água a partir da umidade em escolas e hospitais, e que poderia, segundo Bolsonaro, levar à instalação de uma fábrica no Nordeste que vendesse essa tecnologia no nosso mercado. Bolsonaro pretende estreitar a relação do Brasil com Israel. Logo após a eleição, o presidente eleito disse que mudaria a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. O caso gerou repercussão internacional, uma vez que a mudança implicaria em reconhecer a capital de Israel em Jerusalém, o que pode causar atritos e prejudicar negócios com palestinos e países árabes.
Ontem, Bolsonaro postou uma foto de quando ele foi esfaqueado com a frase, abre aspas, milagres existem, juntos mudaremos o destino do Brasil. Feliz Natal, fecha aspas. E em outra mensagem falou, abre aspas, inúmeras regulamentações em todos os setores que só servem para arrecadação e entraves de desenvolvimento sem nenhum retorno prático ao cidadão irão ser revogadas rapidamente em meu governo. Menos interferência do Estado significa melhores condições de vida ao brasileiro. Fecha aspas. Um dos assuntos mais comentados nesta época do ano tem sido o indulto de Natal aos presos. Bolsonaro já disse em outras ocasiões que em seu governo o decreto será anulado com uma simples canetada, já que a atual medida, que poderia conceder o perdão definitivo a alguns políticos presos, foi elaborada pelo atual presidente Michel Temer. Hoje, o Palácio do Planalto confirmou oficialmente que o indulto não será publicado este ano. Isso porque os critérios do decreto, previsto na Constituição, mas editado a cada ano, tinham sido questionados pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu parte do texto até que o plenário julgasse o caso. O Supremo começou a votação, mas Luiz Fux interrompeu a discussão e pediu mais tempo para analisar o assunto, o que agora só deve acontecer em fevereiro, após o recesso do Judiciário. Entre os pontos do indulto de Natal de Temer do ano passado está a redução para até 1/5 da pena para crimes sem violência ou grave ameaça, o que na prática poderia livrar da cadeia vários políticos condenados por corrupção durante a Operação Lava Jato. Durante a eleição, o presidente eleito prometeu ter um governo com no máximo 15 pastas. No entanto, a equipe terá 22 ministérios. Bolsonaro passou a campanha inteira defendendo uma redução drástica no número de ministérios. No entanto, o modelo final ficou mesmo com 22. Hoje são 29 pastas. A justificativa para enxugar a máquina federal, segundo o presidente eleito, foi para reduzir custos. Não se sabe, entretanto, de quanto será essa redução e a estimativa é que não haja impacto significativo no orçamento. As escolhas dos ministros foram marcadas por idas e vindas. Após ser eleito, Bolsonaro afirmou que o Ministério da Agricultura se fundiria com o Ministério do Meio Ambiente. Após protestos, decidiu manter a pasta. O fim do Ministério do Trabalho também foi alvo de inúmeras críticas. No entanto, a extinção foi determinada e o órgão será dividido em 3 pastas. Outro impasse foi o destino da FUNAI, que agora ficará com Damares Alves no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O primeiro escalão do governo Bolsonaro vai contar com, ao menos, 7 militares. É a maior participação das Forças Armadas desde a redemocratização. Para a formação da equipe, Bolsonaro não ouviu as cúpulas partidárias, como era de costume por outros presidentes. A articulação política ficará com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM. A saúde, uma área sensível do governo, ficará com outro deputado do DEM, Luiz Henrique Mandetta. Já o combate à corrupção, a segurança pública será chefiada pelo ex-juiz Sérgio Moro. A economia brasileira vai ser comandada pelo superministro Paulo Guedes. O economista era tido como futuro ministro ainda durante a campanha eleitoral. Sob seu comando, além da economia, ficará responsável pela Previdência Social e pelo Ministério do Planejamento. Na educação, Bolsonaro escolheu o filósofo colombiano Ricardo Vélez Rodrigues. E pela primeira vez desde a redemocratização, o ministério não terá nenhum senador. Ao fazer balanço do governo, o presidente Temer disse na TV que gostaria de ter deixado o Brasil ainda melhor. O presidente fez pronunciamento de Natal em redes de rádio e televisão. Temer afirmou que cabe ao tempo falar sobre como atuou nos pouco mais de 2 anos e meio de governo. E tenho certeza, gostaria de ter dado um Brasil ainda melhor a todos vocês. Mas também pode estar certos de que não poupei esforços, nem energia. E sei que entrego um Brasil muito melhor do que aquele que recebi. Ficam as reformas e os avanços que já colocaram nosso país em um novo tempo. Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido. Temer assumiu o governo em maio de 2016, de forma interina com o afastamento da então presidente Dilma Rousseff.
Em agosto, com a confirmação do impeachment da petista, passou a ocupar o cargo em definitivo. Ao longo deste tempo, melhorou a economia. No entanto, viu sua popularidade baixar. Segundo os levantamentos, é o presidente mais impopular desde a redemocratização. Durante pouco mais de 2 anos e meio de mandato, foi denunciado 3 vezes pela Procuradoria-Geral da República. Ele foi acusado de obstrução da justiça e de corrupção. Temer sempre negou as acusações. Entre os principais projetos que conseguiu aprovar no Congresso estão o teto de gastos públicos, a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista. Na mensagem de Natal, Temer disse que não iria falar do que foi feito em seu governo, nem de como viveu os últimos anos. Isto cabe ao tempo demonstrar. Também não estou aqui para falar do que vivi e como vivi, e sim do que desejo para a vida de todos nós, que é o de termos um Brasil cada vez mais próspero e cada vez mais fraterno, cada vez mais igual. Agradecer à minha família por ter me ajudado a vencer os desafios que se apresentaram pelo caminho. Agradecer aos meus ministros, a toda a minha equipe, homens e mulheres de valor, que estiveram em todos os momentos ao meu lado e sempre me ajudaram a dar a volta por cima. E, é claro, agradecer a todos os brasileiros, indistintamente, aos que me apoiaram e também aos que não me apoiaram. Porque democracia é isso, é poder pensar e provar que é possível fazer mais pelo Brasil e pela vida de todos, independentemente das dificuldades, das barreiras impostas. Morre em São Paulo o ex-deputado federal e advogado Sigmaringa Seixas. Sigmaringa tinha 74 anos. Foi deputado federal por 3 vezes pelo Distrito Federal. Passou por alguns partidos, entre eles o MDB, PSDB e PT. Tinha um bom trânsito com o ambiente político em Brasília. Durante os governos Lula e Dilma, sempre era consultado para alguma indicação de vaga de ministro nos tribunais superiores. Sigmaringa era muito próximo ao ex-presidente Lula. Ele foi conselheiro da OAB e também consultor da Anistia Internacional. O jurista ficou conhecido por defender presos políticos e estudantes durante a ditadura militar. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, onde fez transplante de medula para combater um tipo de falência da medula óssea na produção de células. Após a operação, ficou com baixa imunidade e foi atacado por uma infecção. A morte de Sigmaringa foi lamentada por políticos. Em carta de Natal, o ex-presidente Lula pede que militância não tema valentões. O petista escreveu ainda que o tempo da oposição vai passar e que a mensagem de Jesus, de amor, fraternidade e esperança, deve prevalecer. Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril. Ele foi condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá, no litoral paulista. A pena dele é de 12 anos e 1 mês de prisão. Lula nega as acusações. O ex-presidente passou a noite de Natal sem direito a visitas especiais ou comidas diferentes. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro encontra irregularidades em obras da linha 4 do metrô que podem ter provocado danos de 2,78 bilhões de reais aos cofres do governo fluminense. A linha 4, que liga Ipanema, na zona sul da cidade, à Barra da Tijuca, na zona oeste, foi inaugurada em 2016, com a proposta de ser um legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da cidade. Segundo o TCE, o prejuízo foi constatado por técnicos do tribunal em 2 processos que foram julgados pelos conselheiros na última semana. A Corte determina que os consórcios responsáveis pelas obras devolvam ao Estado os valores pagos irregularmente e paguem multas. Um dos processos, no valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais, se refere à medição de quantidades maiores do que aquelas efetivamente executadas e feitas em desacordo com critérios acertados, que geraram duplicidade de pagamentos e material não utilizado na obra. O outro processo, no valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais, trata do sobrepreço total da obra. Tanto os consórcios quanto os gestores estaduais da época da obra, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral, deverão apresentar suas defesas ou pagar as multas. Ministério Público Eleitoral pede à Justiça a cassação do diploma do deputado federal Fernando Francischini, do PSL do Paraná.
O deputado é um dos principais aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele é acusado pela Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná de ter impulsionado a própria candidatura à Câmara com base em notícias falsas que questionaram a lisura do processo eleitoral. No dia 7 de outubro, o político paranaense se utilizou das redes sociais para divulgar inúmeras reclamações sobre falhas na operação de urnas eletrônicas que marcaram o dia de votação em todo o país. Segundo a procuradora, a maneira como a mensagem foi divulgada teria tratado os acontecimentos como fraude, hipótese descartada após a realização de auditorias. Membro da chamada bancada da bala, Francisquini foi eleito deputado estadual no último mês de outubro. Ele foi o mais votado no Paraná, teve apoio de 427 mil eleitores e ajudou no desempenho do PSL no estado. E a Força Tarefa ignora o recesso de Natal e trabalha para atender denúncias contra João de Deus. A promotora afirmou que mulheres que relatam abusos são atendidas por psicólogas e recebem assistência após depoimentos. O médium está preso desde a semana passada. Ele já foi alvo de denúncia de mais de 500 mulheres. Conforme a investigação, os abusos teriam ocorrido dentro da casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. No local, o médium fazia atendimentos espirituais. Ele nega todas as acusações. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o assunto será a política e a religião. Recebemos Jorge Cláudio Ribeiro, professor da PUC de São Paulo. A volta do feriado prolongado tem trânsito intenso em alguns trechos das principais rodovias de São Paulo. O repórter Luciano Penteado está na Imigrantes e tem os detalhes. Boa noite, Luciano. Boa noite, Tássia. A estimativa da CET é que cerca de 2 milhões de veículos tenham deixado a capital neste feriado de Natal rumo ao litoral e também ao interior do estado. Aqui na Imigrantes, como você falou, a Ecovias, empresa que administra o sistema, implantou a operação subida. Portanto, todas as pistas da Imigrantes que está aqui atrás de mim, estão sendo usadas na volta do paulistano da praia para a capital. E na Anchieta acontece o contrário, né? As pistas da Anchieta estão sendo utilizadas para que os motoristas desçam a serra rumo à Baixada Santista. Vamos dar uma olhada como é que está a situação nesse momento onde nós estamos. É o trecho de Planalto, bem na divisa com o município de Diadema. O trânsito está carregado, mas está fluindo bem, não tem nenhum ponto de congestionamento e a mesma coisa acontece no sentido contrário, no sentido da Imigrantes, para quem já está aí indo para a praia, não é? Aquele pessoal que teve aí, emendou, não é? O Natal, passou a ceia na capital e agora já está indo passar a virada do ano na Baixada Santista. Portanto, nos dois sentidos, agora à noite, o movimento é tranquilo para o motorista. Bem, mas em outros trechos de outras rodovias de São Paulo, existem pontos de lentidão agora à noite. São eles, né? Os principais, os mais importantes. Na rodovia Fernão Dias, tem 15 quilômetros de lentidão agora à noite entre Atibaia e Mairiporã. Na Ayrton Senna, entre os quilômetros 58 e 57, na Bandeirantes, bem ali na chegada às marginais, Tietê e Pinheiros, e também na rodovia Presidente Dutra, na altura de Jacareí. Bem, não custa lembrar que o rodízio de veículos está suspenso aqui em São Paulo e só será retomado depois das festas no dia 14 de janeiro. É com você no estúdio, Tássia. Obrigada, Luciano. Olha, a região metropolitana de Belo Horizonte foi atingida por um intenso temporal nesta segunda-feira. Em Juiz de Fora, a forte chuva causou muitos transtornos. Houve alagamentos e a Defesa Civil contabilizou 2 quedas de muros e um deslizamento. Uma pessoa está desaparecida. Nessas imagens é possível ver o exato momento em que um carro é arrastado com muita força pela correnteza em uma rua. Em seguida, ele caiu em um córrego e desapareceu. Pela manhã, com o nível da água mais baixo, o veículo foi encontrado, mas a motorista de 41 anos, que estaria dentro dele durante a chuva, continua desaparecida. Os bombeiros resgataram algumas pessoas que estavam com a água na altura dos ombros.
carros ficaram amontoados e alguns quase que totalmente cobertos pela enchente. Em outro ponto da cidade, um morador registrou a força da enxurrada. Este motorista de ônibus tentou enfrentar um ponto de alagamento, mas em seguida o veículo quebrou. Só em Juiz de Fora foram registrados mais de 55 milímetros de chuva em apenas 1 hora. Um comitê de gerenciamento de crise com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar foi criado para monitorar as ocorrências e atender as vítimas atingidas pelo temporal. Para amanhã, os meteorologistas prevêem novos temporais com transtornos para a região metropolitana de Belo Horizonte. Já aqui na cidade de São Paulo, nos bairros onde choveu hoje, a água veio bem fraca. Aliás, o tempo neste dia de Natal ficou mais fresco justamente devido ao aumento da quantidade de nuvens no céu. Vamos ver a previsão completa para todo o estado. As instabilidades começam a perder força a partir desta quarta-feira em quase todas as cidades paulistas. Uma das exceções é a região oeste. Por lá, os meteorologistas preveem chuva fraca amanhã, mas com frequência ao longo do dia. Máximas de 29 graus em Presidente Prudente e de 30 em Presidente Bernardes. Estas são as mesmas temperaturas previstas, aliás, para a maior parte do norte paulista. A chuva que deve cair por lá pode vir acompanhada de ventania. No leste do estado, a passagem de uma frente fria pelo mar e a presença de uma área de baixa pressão próxima à costa mantém a nebulosidade intensa e aumenta as condições de chuva em todas as cidades, inclusive no litoral. Na Grande São Paulo, dia de sol entre muitas nuvens e previsão de chuva fraca. Aqui na capital, os próximos 3 dias ficam praticamente iguais. A nebulosidade aumenta logo pela manhã e mantém as condições para as pancadas de chuva que caem à tarde e à noite. Mesmo assim, as temperaturas começam a subir. Amanhã e na quinta, os termômetros variam entre 18 e 27. E na tão esperada sexta-feira, a máxima sobe até 29 graus. Com a chegada do verão, a obra de um piscinão que ajudaria a conter as enchentes do rio Aricanduva, na zona leste de São Paulo, está completamente parada. A construção do reservatório, que deveria ter sido concluída em abril deste ano, ainda nem começou. Água por todos os lados. Quase não é possível ver a rua por baixo dessa enchente. Esse outro vídeo mostra o desespero dos moradores do Jardim Tietê, na zona leste da capital, ao presenciarem mais uma chuva causando prejuízos ao bairro. A dona Neide conta que teve a ideia de instalar barreiras para tentar conter a inundação. Eu tenho 2 comportas, né? Tenho essa aqui e tenho outra lá dentro, porque lá é um pouquinho que subir a mais, ela já pode entrar pela garagem e começar a descer para a casa de baixo. O Luiz também já sofreu com as enchentes na rua Adriano Gonçalves. A pior foi em 2009. A água entrou aqui, deu 1,5 metro nas casas aqui embaixo de água. Aqui na zona leste de São Paulo, as enchentes poderiam ter sido evitadas se as obras de um piscinão para conter as águas do rio Aricanduva tivessem sido concluídas. Acontece que as obras que deveriam ter começado em abril de 2015 e terminado em abril deste ano ainda nem começaram. O investimento, mais de 164 milhões de reais. Nossa equipe esteve no local e constatou que as obras estão completamente paradas. Não há sinais de maquinário e muito menos de funcionários da construção. O piscinão é de responsabilidade da Prefeitura e do consórcio DP Barros e Tisa, mas por enquanto existe apenas a placa com as informações e nada de obra. Os moradores alegam que este outro terreno foi desapropriado pela Prefeitura para fazer parte da construção do piscinão. A casa foi demolida, mas até agora ninguém retirou o entulho. Quando as casas eram em pé, era menos enchente, porque o rio ia embora, mas com esse monte de entulho que está aí na frente das nossas casas, nós vamos sofrer. A gente perde as coisas, vamos recuperar de que jeito? Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, CGE, a Zona Leste é a região com maior incidência de chuvas na cidade. Mas isso tem uma explicação. As chuvas elas se comportam diferentemente em cada região da cidade.
né? Depende do tipo de chuva. Na Zona Leste, especificamente, nós temos a região, né? A geografia da região ajuda muito as chuvas mais concentradas de fim de tarde, principalmente no verão, no período de verão. E isso faz com que as chuvas, né? O volume de chuvas em um curto espaço de tempo nesses bairros mais próximos da região do ABC, nas bacias do Aricanduva e do Tamanduateí, sejam maiores, principalmente entre o fim do ano e o início do ano. De janeiro até o fim de outubro de 2018, foram contabilizados pelo CGE os transbordamentos de 6 rios e córregos em São Paulo. Um número considerado baixo. Isso porque é no verão que as fortes chuvas atingem a cidade com maior intensidade. Para se ter uma ideia, em 2017 foram 20 transbordamentos de rios e córregos e em 2016 esse número chegou na casa dos 23. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras diz que a desapropriação de um terreno ainda é necessária para a execução das obras e que os trabalhos foram suspensos para a readequação contratual e de projeto devido a interferências, redes de gás. Depois de vários anos de atraso, a Prefeitura da capital finalmente entregou a revitalização do edifício Sampaio Moreira, considerado o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo. Ele é a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura. Com isso, vamos rever uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. A restauração foi completa, desde a fachada, com muitas sacadas e adornos. O piso, escadas e os elevadores, que são originais, mas foram modernizados. Em 1924, não havia nenhuma construção mais perto do céu que esta em São Paulo. O edifício Sampaio Moreira foi inaugurado com muitas inovações. Era o mais alto, com 12 andares, e o primeiro a ser construído com a estrutura de concreto armado. Levou o nome do dono, que era um rico empresário. O projeto também foi usado na utilidade, 180 salas comerciais que eram alugadas. A mais conhecida é a Casa Godinho, mercearia que se instalou logo no primeiro ano. Funciona no térreo até hoje e é considerada patrimônio imaterial da cidade. O Sampaio Moreira era dono de vários terrenos aqui no centro de São Paulo. Um deles é esse, que fica logo aqui em frente. Pensando em preservar a própria vista para o Teatro Municipal, ele doou o terreno para a Prefeitura de São Paulo, com a condição de que nada fosse construído aqui. Em 1929, o edifício foi superado em altura pela inauguração do Martinelli, depois pelo Altino Arantes. Mas ainda é considerado um marco arquitetônico. O projeto é dos arquitetos Samuel das Neves e o filho, Cristiano Stockler, responsáveis também pela estação Júlio Prestes. A imagem do Sampaio Moreira, ela está desde o momento da construção do edifício ligada diretamente à do Vale do Anhangabaú. Uma outra questão tem a ver com a estética do edifício, que remete aos edifícios de Nova York, que foi também uma questão que o Cristiano trouxe dessa formação que ele teve nos Estados Unidos. A polícia prendeu hoje o ex-vereador de Santo André, Klinger Oliveira Souza. Ele estava dirigindo seu carro quando foi detido em uma abordagem da Polícia Militar. O ex-parlamentar era procurado desde novembro de 2017, quando foi condenado a 14 anos de prisão por participação em um esquema de propina e corrupção envolvendo o sistema de transporte público de Santo André. Ainda segundo a polícia, o esquema foi criado na época em que Souza era secretário municipal de serviços urbanos da cidade, durante a gestão do prefeito Celso Daniel, que foi assassinado em 2002. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Em meio às festividades de Natal, com muitas compras já feitas, não é bem a hora de falar em finanças pessoais, administração das despesas, mas é bom pensar nisso, porque no começo do ano não dá muito para escapar. É um período de aumento de várias despesas e algumas são dessa época mesmo, como os impostos. As tabelas do IPVA já estão disponíveis. Não tem carro? Também não dá para relaxar. As tarifas de ônibus costumam subir em muitas cidades nos primeiros meses do ano. Para quem estuda ou tem filhos em idade escolar, tem reajuste das mensalidades, compra de material, antes disso as férias, depois o IPTU. E para quem comprou os presentes a prazo, vai ser a hora de começar a encarar o parcelamento ou a fatura do cartão de crédito. Qualquer atraso ou uso do cheque especial só deixa a situação pior. São os vilões dos juros altos. Por isso, melhor reservar um tempinho nos próximos dias para
colocar as contas no papel e não ser surpreendido. Pensando em termos macroeconômicos, ainda chama atenção o nível elevado de endividamento e, mais do que isso, o de inadimplência. 63 milhões de brasileiros estavam com o nome sujo em novembro. O 13º salário pode ter ajudado a melhorar um pouco esses dados, mas a situação parece mais complicada do que isso, até porque temos milhões de desempregados e um bom contingente de pessoas que conseguiram até uma colocação, mas na informalidade, sem carteira assinada ou trabalhando por conta própria. Para quem tem dinheiro, o pós-natal pode vir com muitas promoções, principalmente no começo de janeiro, com o balanço das grandes redes. Para quem for aplicar, ainda vale a recomendação das opções com taxas pós-fixadas. A previsão é de manutenção da taxa básica de juros no nível atual por um bom tempo, já que a inflação vem rodando num patamar bem baixo, até com deflação de alguns índices. Pelo menos essa é uma boa notícia. Mas a expectativa é de alguma elevação dos juros ao longo de 2019, já que se conta com um crescimento maior da economia. A expectativa é otimista. As aplicações pós-fixadas, elas acompanham a evolução dos juros. Nas pré-fixadas, dá até para conseguir taxas mais elevadas, mas são a opção mais para quem pode esperar para resgatar só no vencimento, sem sofrer cortes no ganho. Mais uma observação, com a inflação baixa, até o ganho da poupança aumentou em termos reais. Uma boa noite. Sobe o número de mortos do tsunami na Indonésia. O governo do país elevou para 429 o número de mortos no tsunami que atingiu o litoral do Estreito de Sunda, após a erupção do vulcão Anak Krakatoa. Equipes de resgate continuam a busca por mais vítimas. A forte chuva dificulta o trabalho. Segundo as autoridades, a falta de água potável e de medicamentos complica a missão e afeta milhares de pessoas refugiadas em centros de emergência. A contagem de mortos pode subir ainda mais. Há pelo menos 154 pessoas desaparecidas. O número de feridos está em mais de 1.500. O Itamaraty diz que até o momento não tem informações sobre a presença de brasileiros entre as vítimas. A Indonésia, uma das áreas mais propensas a sofrer catástrofes no planeta, fica no Anel de Fogo do Pacífico, onde se encontram placas tectônicas e que registra grande parte das erupções vulcânicas e de terremotos do planeta. Um acidente em um teleférico em Bogotá, na Colômbia, deixou 25 feridos, entre eles 3 turistas brasileiros. O acidente ocorreu na tarde de ontem no teleférico de Monserrate, que fica a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Além dos 3 brasileiros, 5 americanos, 3 alemães, 2 belgas e um inglês se feriram. Os demais passageiros eram colombianos. A imprensa local acredita que o acidente teria sido provocado por uma falha no sistema de freio, mas as autoridades não descartam a possibilidade de erro humano. E a seguir, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a política e a religião. Até já! O Todo Seu de hoje, é claro, está no clima do Natal e reconta a história de Jesus Cristo através das técnicas investigativas do jornalista Luiz César Pimentel. E quais são as origens da Bíblia, você sabe? O arqueólogo Rodrigo Silva revela pra gente. No palco tem o som praiano de Vitor Clay. Também tem a música da maior qualidade do meu querido Daniel. Não dá para perder. Todo Seu é hoje, 10 da noite. Estou esperando você. Nós somos um povo trabalhador, isso é fato. É fato também que a gente quer crescer, se desenvolver. É fato que temos fé na vida, temos força, raça, gana. Quando a gente olha no olho, não é fake. E quando a gente acredita que pode fazer um ano melhor, isso vira fato. Banco do Brasil, mais que digital, fato. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui.
Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Chegou a temporada das chuvas, mas a Prefeitura de São Paulo está fazendo tudo para o tempo não fechar para você. Está podando árvores, limpando córregos, limpando bueiros e bocas de lobo. Agora a gente precisa de você. Jogue o lixo no lixo. Assim, na hora da chuva, a gente garante mais segurança para todo mundo. Respeite a chuva. Prefeitura de São Paulo. Próximo domingo, como foi o desempenho dos times paulistas nos principais campeonatos de 2018? Confira no Mesa Redonda Especial, o Ano do Futebol. Próximo domingo, 10h30 da noite. Em mensagem anual, Papa Francisco defende a fraternidade entre os povos e defende o respeito às diferenças. A tradicional mensagem foi lida para milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa Francisco defendeu que as diferenças não são um prejuízo, mas uma fonte de riqueza. Ele ainda pediu que a comunidade internacional trabalhe por uma solução política na Síria e uma trégua na guerra do Iêmen. O primeiro Papa latino-americano ainda defendeu a harmonia social na Nicarágua e na Venezuela. Política e religião no Estado laico é o tema da entrevista do dia gravada com Maria Lídia Flandoli. A conversa foi gravada no dia 30 de novembro. Hoje, recebo Jorge Cláudio Ribeiro, graduado em Filosofia, Jornalismo e Teologia. Mestre em Educação e doutor em Ciências Sociais e professor de Ciência da Religião na PUC de São Paulo. Muito obrigado, professor, por estar conosco e eu faço questão de mostrar. E agora escritor. Acabou de escrever o seu primeiro romance. Seu primeiro romance, Ela Me Tira para Dançar, e eu já perguntei ela, quem é ela? Aí ele falou, é o feminino, significado. Ou você usou uma palavra, além do significado? A atração que o feminino provoca no personagem e que o obriga e que o atrai para sair de si. E, em geral, quem tira para dançar é o homem. No caso do personagem, que é o professor Jota, ele é atraído para dançar. E dançar é uma coisa linda, além de ser lindo mesmo. Na mitologia hindu, Shiva, Brahma, Shiva e Vishnu, a trindade hinduísta, Shiva cria o mundo dançando. Então nós somos resultado da dança do Deus. É bonito isso. Muito, e estimulante tudo isso que o senhor falou, já estou com vontade de ler. Tomara. Mas estou sim, com certeza. Bom, professor, eu pensei muito nessa nossa conversa hoje, dia de Natal, e sobre algumas questões que sempre vêm à mente nessas datas, e logo depois de uma campanha eleitoral, o Brasil já está às vésperas de um novo governo, de um novo futuro, e eu acho que eu quero começar por aí sobre a
força política da religião. Eu quero ouvir do senhor algumas coisas nesse sentido, começando com uma expressão que é muito repetida. Há 120 anos, até mais, o sistema legal brasileiro define que no Brasil o Estado é laico. Comecemos por aí. O que isso quer dizer, professor? Então, o Estado laico não significa que seja um Estado ateu. Ele é laico no sentido que não há religião oficial no Brasil. E isso é muito bom, muito desejável. Por quê? Porque as sociedades foram aprendendo que a acumulação de poder político, que é legítimo, é a luta para ver quem ganha, para ver quem consegue ganhar espaço, quando se acumula com um poder religioso, que é outro poder, sim, que também é importante, de convencimento, de doação, de guia espiritual das sociedades e das pessoas, quando esses dois poderes se acumulam, é muito poder demais. As pessoas não dão conta de pensar outra coisa. Isso a gente dá o nome de teocracia. Eu acho uma coisa assim, horrível, para não dizer outras palavras piores, né? Então, a democracia, tal como a gente conhece no Ocidente, ela é laica nesse sentido. Ela não é contra a religião, mas ela define esferas diferentes. Sim, quer dizer que no Brasil não existe uma religião oficial. Não. Há uma religião, houve sempre uma religião com maior número de pessoas. Sim, mas não é a religião do Estado. Não, é a religião majoritária da sociedade. Mas isso depende das dinâmicas. A gente está vivendo, nesse momento, no Brasil, há algum tempo já, uma grande revolução em que o catolicismo está perdendo a sua primazia numérica, não é? E ele está se assustando com isso, para as religiões evangélicas, tá? Então, isso... Quem está se assustando, o Brasil ou a Igreja Católica? O catolicismo está bastante porque assustado. Antes era o dominante. Né? Então está perdendo a primazia, não é? Está estranhando. Mas, de qualquer jeito, coisas que o catolicismo fazia e por uma reflexão, acho, amadurecida, foi deixando de lado, como, por exemplo, querer influir na política, a religião, a vertente evangélica do cristianismo está querendo se apossar disso. Bom, agora, mas antes de nós irmos, assim, aprofundarmos nesse sentido, que eu vou querer isso sim, ainda sobre essa questão do Estado laico, não existe uma religião oficial, mas parece que há umas contradições aí. Como é que, num país que a Constituição garante que nós somos um Estado laico, que não há uma religião oficial, a liberdade de religião para todos os brasileiros, isso aí é garantido, de professar a sua fé, a sua religião, como é que nós temos feriados religiosos que pertencem datas que são festivas e importantes para a religião católica e não para as demais religiões que existem no Brasil? Ou mesmo o símbolo religioso do crucifixo. Algumas repartições públicas mantêm. Como não o tiraram Supremo de lá. Tribunal Federal. Não é? O próprio Supremo. O crucifixo mais famoso do Brasil. Não é verdade? Está lá, mas o Estado é laico. O que é isso, professor? Eu acho que... É uma grande contradição? Eu acho que daí reforça um pouco o que eu já dizia. Quer dizer, a religião, ela mexe com coisas tão poderosas que se ela sair do terreno dela e avançar na política, fica poder demais. Quer dizer, mesmo com a política servindo de anteparo, a religião mais ou menos se imiscui com essa situação. Por exemplo, os feriados marianos, chamados feriados marianos, dias em que se comemora algum aspecto da vida de Nossa Senhora, ou de Maria, Mãe de Jesus. Muitos protestantes não fazem mesmo essa
essa festa, não Sim, mas comemoram. nisso neles nisso nas pessoas, não só os protestantes, mas em quem não professa a religião católica ou não reconhece Maria como a mãe de Cristo. Até aí é uma questão particular, mas no Estado laico é que são elas, por isso que eu fiz a pergunta. É você fazer um feriado nacional, não é isso? Fazer um feriado nacional para todos. Quer dizer, prevalece a contradição. Eu estou entre aqueles que defendem que não deveria. Prevalece, é uma contradição e não deveria. Eu acho que é uma deturpação, tanto da religião quanto da vida política de uma sociedade. Agora, tem uma outra palavra, eu gostaria até que o senhor explicasse, para entender a diferença entre Estado laico e laicismo. O que é laicismo? O laicismo, pelo que eu entendo, é um pouco a militância, tá, para se adotar uma postura não religiosa ou uma postura de rejeição à religião. O laicismo... É um movimento, ismo? Isso. Se for nesse sentido mesmo, eu acho que, poxa, vamos deixar barato, né? Deixa a pessoa cultuar quem ele quiser. Quer dizer, o laicismo é um movimento hostil à religião. Hostil à religião. Com todas as razões que possa ter, quer dizer, as religiões, como criações humanas, elas estão cheias, como os seres humanos, de defeitos. E cheias de coisas sublimes, né? E a gente hoje está celebrando a sublimidade, assim, da religião, mas não da religião cristã nem nada, mas a sublimidade, sobretudo, do ser humano. A esperança que um menino representa, não é? Tem aquela música linda que o Milton Nascimento canta, há um menino, há um moleque, que vive dentro do meu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino vem lhe dar a mão. É uma coisa linda isso, não é? Eu acho que renovar um pouco a esperança. Sim. Né? Certo. Agora, professor, essa coisa ainda, para a gente encerrar essa coisa do Estado laico, na campanha eleitoral, nós vimos assim, que houve, sim, uma expressão de fé, de uso da fé, da religião. O presidente eleito, né? Ele tinha o bordão lá, o bordão da campanha que dizia: o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Né? Não é propriamente algo referente a uma religião, mas a uma fé. A questão da fé numa entidade separada, Deus, acima de todos. Isso é mais uma evidência que esse conceito de Estado laico no Brasil não tem muito efeito na vida prática? Ele precisa ser construído. Eu fico arrepiado com o bordão do presidente eleito, porque o uso de Deus na política, em geral, vem acompanhado de manipulação e até de má fé. O senhor não vê como expressão de fé? Assim, pelo jeitão que a coisa tem, né? Nada contra o Brasil acima de todos. Como é que é o Brasil acima de... o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ou vice-versa. Mas eu até acho bom, assim, em tese. Mas o uso, sabe? O uso é que sugere manipulação. Me causa horror, me causa horror. Porque, de fato, a vida política, ela tem algumas coisas, pelo jeito como as pessoas se envolvem, assim, a procura do bem maior, não é? Do bem comum, a construção de um país melhor e tal. Isso são coisas éticas e que, de uma certa forma, mobilizam sentimentos que a gente tem dentro de nós, não é? A mãe, pátria, etc. Mas quando você começa a banalizar muito, você peca contra o segundo mandamento, que é não usar o nome de Deus em vão. Quer dizer, não é para qualquer coisa. O nome de Deus é um pouco mais misterioso, não é uma coisa superior. Além disso, no tempo do nazismo, havia um slogan que eles usavam muito, que era Gott mit uns, Deus está conosco.
E que depois o Ivan Lins, muito mais tarde, aqui no Brasil, o Ivan Lins fez uma música que fala Deus está conosco até o pescoço. Quer dizer, é uma imagem de Deus muito possessiva, muito manipuladora, muito que está do lado de quem ganhou e de quem não ganhou está sendo condenado. Sim, né? sim. Essa que é a questão que me dá um pouco de horror, entendeu? Sim. Agora, professor, sim, nós estamos vivendo já o processo eleitoral, já definiu, já temos presidente eleito, ele já compôs o ministério, estamos agora vivenciando a fase de transição que está civilizada, está acontecendo, está bem sendo anunciado, ele tem falado com muita frequência, o presidente eleito, o que quer, o que não quer, etc., e com clareza. Mas, independente de quem aceita ou não aceita, o processo está acontecendo de forma serena. Mas alguma coisa já tem uma outra evidência aí, naquele momento da escolha do ministro da Educação. Aconteceu algo que eu não sei se acendeu luz vermelha, eu quero ouvir até do senhor, ou se é preocupante, ou se nós devemos mesmo prestar muita atenção para fatos futuros, que foi o seguinte, a Frente Parlamentar Evangélica, quer dizer, representantes do povo, aqueles que foram eleitos, mas para cumprir o mandato parlamentar no Congresso Nacional, falou não para o nome que o presidente eleito havia escolhido, e que era um diretor do Instituto Ayrton Senna e tal. Esse não serve. Então, o que chamou a atenção foi o recuo do presidente eleito, e aí ele mudou de nome, indicou outro e tal, já tem um outro ministro no lugar. E o que eu quero falar é que indicador é esse de uma frente parlamentar de deputados eleitos pelo povo, que tem e terão atuação, os novos que chegaram no Congresso Nacional, chegar na cara do presidente, esticar o dedo e falar, esse não. Quer dizer, a força religiosa para as decisões políticas. Eu acho que não é a força religiosa estrito sensu. É a bancada, uma bancada da religião. Numerosa. Eles falam bancada evangélica, né? Frente Parlamentar Evangélica. Eu sei. Que então tem esse perfil religioso. Tem um perfil, pois mas o religioso, às vezes, se mascara, entendeu? Então, por exemplo, é chato profetizar o passado, agora já aconteceu, mas eu, se fosse a Viviane Senna, eu aceitava o cargo de ministro e botava o Moza de secretário-geral do Ministério, eu resolvia. Mas ela já tinha dito não, aí né? Já não deu. Mas, de toda forma, eu acho que se houvesse justificativa técnica para o veto ao... Não, justificativa apresentaram, mas não era técnica. Era assim, esse cara não é da escola sem partido suficientemente. Ele nem era, né? Não. Então, eu acho que tem que deixar, por isso que essa coisa da política e da religião não casa bem, porque se... Mas é clara a linha que separa a religião da política? Não, no caso da política educacional, né? Você tem... Não é só educacional. Não, se pensar também na contracepção, na questão da descriminalização do aborto, entra em muita coisa. Homossexualidade. Isso entra em muita coisa. Então, mas é clara essa separação? Não é clara. Né? E agora está um pouco borrada, não é? Mas o que você disse, que essa passagem está sendo serena, está bem. Vamos dizer, né? Por outro lado, ela não é serena por conta da qualidade ou da serenidade do presidente eleito e do seu grupo, mas é porque há, na política, um balanço, quer dizer, se a sociedade civil deixar que os governantes façam tudo o que disseram que fariam,
isso não vale para governante nenhum. Aí a sociedade... é o jogo político, aí nós vamos ver. Mas como hoje, assim, na minha pauta, eu entendi, a sociedade fazendo política, fiscalizando, acompanhando e atuando, né? Isso. Mas no jogo político. Mas eu queria ainda voltar, assim, porque falta 1 minuto para nós terminarmos, o uso da religião para definição estratégica de políticas públicas. Isso pode comprometer a democracia? Se acontecer? Isso compromete a democracia. Nós caímos num Irã de sinal trocado, uma república de ayatolás. O senhor não está exagerando, professor? Não, acho que não. No limite, né? Se deixar. Então eu espero que a religião não pode ser o parâmetro, não pode ser a referência. A moral pública pode, outra coisa, mas a religião depende das crenças. As pessoas podem crer o que quiserem, mas não podem obrigar os outros a crer nisso. Sei. Bom, nós terminamos aqui, mas eu antes de dar o boa noite, eu gostaria muito de ouvir a sua mensagem de Natal para todos que estão conosco, para todos que nos assistem. Então, acho que é um nascimento de alguém que ainda não está contaminado e a gente sente no coração a vontade de apostar nisso, de renovar, de renascer, não é? E a gente possa olhar. Sempre tem uma criança por perto. A gente possa olhar essa criança e ver que essa criança é o espelho de Deus. Muito obrigada, professor. Uma boa noite, Feliz Natal. Feliz Natal para você também, Maria Lídia. Muito prazer. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltaremos amanhã às 7 da noite. Um ótimo fim de terça a todos e até lá. Desvende os segredos da Bíblia no Todo Seu de hoje, 10 da noite.